Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Queria dar as boas-vindas de volta para quem está acompanhando o nosso curso aberto de REA e licenças Creative Commons. E dizer para quem está chegando agora para dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo e acessar o site central do curso caso esteja caindo de paraquedas. Essa é a nossa terceira aula para falar sobre recursos educacionais abertos e as licenças Creative Commons, e eu diria que essa é a aula mais importante que a gente tem, porque ela vai condensar e ela vai ser um pouquinho mais densa, tá bom? Não quero assustar, é só para vocês saberem, olha, vai ser uma aula com um pouquinho mais de conteúdo, né? Ela vai ser um pouquinho mais densa porque ela vai trazer para vocês o nosso tema central, o nosso tema principal. É nessa aula de hoje que eu vou explicar para vocês o que significa cada uma das 6 licenças Creative Commons que a gente pode desejar usar quando estamos trabalhando com recursos educacionais abertos. É, eu já falei, né? Quem chegou agora, dá uma olhadinha ali na página do curso, veja que tem aulas anteriores. Ao mesmo tempo, eu diria que essa é a aula que talvez seja a aula que mais funciona de forma independente. De repente, você que chegou aqui agora não tem interesse em recursos educacionais abertos, mas tem interesse nas licenças Creative Commons, e eu acredito que essa aula seja útil para você também. O mesmo pode ser dito da próxima aula, mas a próxima depende dessa. Então, essa funciona de forma independente, a próxima funciona, mas amarrado a essa, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Vital, da Universidade Federal de Alagoas, e aproveito para reforçar que todo o conteúdo que vocês estão vendo aqui, os slides, os vídeos, eles estão disponíveis na licença CC-BY 4.0. Eu já expliquei o que essa licença quer dizer e na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho melhor essa estrutura, o CC-BY, esse 4.0 no final. Tá bom? Vamos lá? Até agora, para quem está acompanhando as outras aulas, a gente aprendeu e a gente discutiu um pouco sobre o que são recursos educacionais abertos, e a gente trabalhou com uma das definições que a gente pode dar, ou pelo menos uma das delimitações para esses recursos educacionais abertos que estão associados àqueles 5R. Qualquer coisa vocês podem voltar na outra aula para olhar, ou só baixar os slides e conferir. Nós refletimos um pouquinho sobre como que direitos autorais acabam impondo limitações em materiais de estudo que a gente pode desejar usar. E isso acaba servindo como uma justificativa, como uma motivação para a gente trabalhar com recursos educacionais abertos. E aí nós falamos sobre como licenças abertas, mesmo sem a gente ainda ter estudado elas especificamente, mas como licenças abertas, como o caso das licenças Creative Commons, podem ser usados para nós termos recursos educacionais abertos. Beleza? Então vamos lá, gente, só retomando um pouquinho o nosso papo. O que são as licenças de uso? A gente já viu anteriormente que os direitos autorais, eles nos são concedidos, né, eles nos são atribuídos no momento que a gente cria algo e coloca, por exemplo, na internet. E a gente não precisa pedir, né? Os direitos autorais eles vêm automaticamente. Então, acho que eu já dei um exemplo parecido com isso, né? De repente eu vou lá, como professor, crio uma apostila que tem algum conteúdo da matéria que eu ministro, de uma disciplina pela qual eu sou responsável. E aí eu coloco isso para os meus alunos baixarem em um arquivo em formato PDF. Se eu não falo nada, então é presumido que eu tenho os direitos autorais desse conteúdo, porque eu criei, o meu nome está lá, e esses direitos eles são reservados, né? Eles restringem o que as pessoas podem fazer com esse conteúdo. O que uma licença de uso faz? Ela adiciona permissão, então elas funcionam como uma camada acima dos direitos autorais. É, Elas podem ser usadas em qualquer coisa. Música, vídeo, texto, áudio. Quando a gente pensa em recursos educacionais abertos, a gente está pensando principalmente em texto, vídeo, às vezes áudio, porque tem conteúdos que a gente pode gravar num formato parecido com um podcast, às vezes imagens, né, figuras, gráficos, elementos visuais que muitas vezes estão incorporados aos textos ou aos vídeos. Músicas, eventualmente, também podem ser. Então,
conteúdos que nós criamos, né, sejam eles recursos educacionais abertos ou não, eles têm direitos autorais no momento que nós criamos e nós podemos adicionar licenças de uso neles para que a gente traga então permissões para as pessoas que encontrem esse conteúdo. Então veja, uma licença ela não remove os direitos autorais, ela apenas abre um leque de exceções. Ela fala, é como se a licença falasse, olha, esse conteúdo aqui é, por exemplo, do Marcos, mas o Marcos decidiu permitir que vocês façam essas coisas com essas restrições. Então as licenças elas abrem para mais possibilidades do que um material protegido por direitos autorais permite que as pessoas possam fazer. Se vocês estão me acompanhando até agora, vocês já têm uma noção disso ao ver a explicação que eu dei sobre a licença CC BY, que é a que eu uso para compartilhar esse material todo, né? O vídeo, os slides, os meus textos, que é uma licença que basicamente fala, olha, você pode pegar esse conteúdo, você pode compartilhar, você pode modificá-lo, criar sua própria versão, você pode fazer uso comercial dele, e a única coisa que eu peço é que você, e aí isso está no BY, que você atribua a autoria a mim, esse material fui eu que criei e você não pode esconder isso, e que você avise se a sua versão é uma versão modificada, né, que você modificou esse material. Então, a gente vai agora olhar para todas as licenças, porque a CC BY é apenas uma delas, e entender melhor. Antes da gente começar a falar, na verdade, antes das licenças, eu vou falar dos elementos que as compõem, mas calma, uma coisa de cada vez. É interessante saber também que essas licenças, elas têm facetas ou camadas diferentes, tá? Cada licença Creative Commons tem essas 3 camadas. A primeira é um texto comum. O que é o texto comum? É o texto que fala numa linguagem como a que eu estou usando aqui para vocês, o que a licença permite. Então, eu não acabei de explicar de novo, já deve ser a terceira vez que eu expliquei, sei lá, o que a licença CC BY quer dizer, vocês já devem estar cansados disso, né? Pois é, essa minha explicação ela é muito parecida com o texto da licença. Depois eu vou direcionar vocês para isso, tá? Para vocês poderem olhar. Ah, esse é o texto da licença. Além desse texto, existe um texto legal, com detalhes formais para atender uma demanda que pode existir em termos de legislação. Então, cada licença tem o seu texto comum, que é um resuminho, e ela tem um texto legal, que é um texto que pessoas que trabalham, né, pessoas da área de direito, por exemplo, ou especialistas em direitos autorais, elas vão querer ter acesso a esse texto. Ele é longo, ele é detalhado, mas ele existe para trazer uma segurança por trás dos termos da licença. E existe um terceiro elemento mais invisível para a maioria das pessoas, que é uma camada da máquina, digamos assim, que está associado a, no momento que você cria um site ou algum conteúdo online que tenha metadados, é algo que a gente não vai ver, a gente não vai enxergar, mas existe por trás das informações daquele conteúdo que está na web, que está na internet, esse conteúdo ele poderá ser lido por mecanismos de busca e facilitar, por exemplo, você ao usar uma busca avançada do Google ou de outra plataforma de busca, encontrar um conteúdo porque ele tem aquela licença que você quer. Na maioria das vezes, a esmagadora maioria das vezes, nós não vamos mexer nessa terceira camada. Isso vai ser algo que quem desenvolve página da internet, por exemplo, vai ter interesse em saber. Na maioria das vezes, eu, por exemplo, que sou professor e não sou da área de direito, eu também não vou olhar para o texto legal e quase sempre o que nos interessa, então, é o texto comum. Depois vocês vão ter a chance de olhar para ele, tá bom? Olha, para eu entender as licenças Creative Commons, eu só preciso entender os 4 elementos que podem compô-las. O que acontece? Todas as licenças, as licenças Creative Commons, elas tornam o seu material aberto. Elas fazem que as pessoas podem acessar, que elas podem ler. Eu coloquei ler entre aspas, né? E se não for texto? Não, então é escutar. E se for vídeo? Então é assistir. Isso vai ter a ver com a forma do conteúdo e também com uma ferramenta de uso. De repente é um texto, mas alguém vai usar, vai converter ele para áudio para poder escutar, né? Seja por uma preferência ou por uma restrição mesmo.
E todas as pessoas podem armazenar. Então, qualquer conteúdo de licenças Creative Commons vai permitir que as pessoas acessem, consumam o conteúdo e armazenem o conteúdo. Aí, a gente adiciona, isso é o que o CC quer dizer, o Creative Commons, a licença é Creative Commons, o conteúdo é aberto. Só que aí eu adiciono restrições. Eu tenho 4 elementos, cada elemento diz, opa, você pode fazer essas coisas, mas eu vou restringir esse detalhe aqui do que você pode fazer. Então, cada elemento restringe alguma coisa. A licença mais aberta de todos das 6 licenças Creative Commons é a licença CC BY que eu estou usando para esse material. Cada uma das outras adiciona alguma restrição pela adição de um desses elementos. Quanto menos elementos, quando você lê o nome, quantos códigos de letra tem ali, né? Se é CCBY, é a menor possível. Mais livre e aberta é a licença. Se você lê CCBYNCND, tem vários elementos. Ela é mais restritiva. Essa é uma maneira inicial de você olhar para a licença. Dos 4 elementos, o BY ele está presente em todas, 100% das vezes. E dos outros 3, tem 2 que não combinam. Então a gente não tem um monte de licenças que são todas as combinações dos 4 elementos. Nós temos 6 licenças que a gente vai ver já já. Primeiro, vamos aprender os elementos. Primeiro elemento é o BY, ele está em todas. É o elemento da atribuição e o ícone dele é esse bonequinho, né? Uma pessoazinha estilizada, né? Ele é o elemento que fala, tem que atribuir autoria. Então, no momento que eu falo, meu conteúdo está disponível numa licença Creative Commons BY, ou seja, CC BY, então eu estou dizendo, ó, faça o que quiser do meu conteúdo, mas a autoria é minha. Você tem que atribuir a autoria. Depois eu dou mais detalhes. O outro elemento possível é o NC, não comercial. Eu estou dizendo agora o seguinte, se eu adicionei esse símbolo, né, o cifrãozinho cortado, eu estou dizendo, você pode fazer o que quiser do meu material, mas não pode usá-lo para fins comerciais. Então, se a licença tem as letras NC, poderia ser, por exemplo, CC BY NC. Aí eu adiciono uma restrição. O ícone é esse que vocês estão vendo. O outro elemento é o SA. Em inglês, né, o NC ele coincide com o português. O SA ele é share alike, algo como compartilha igual ou compartilha igual. E aí o símbolo é essa setinha dando a volta e chegando no início dela mesma. Esse elemento ele diz que se você fizer algo com o meu conteúdo que for novo, você só pode distribuir esse algo novo na mesma licença que eu usei. Ou seja, você não pode criar algo com uma licença diferente da que eu utilizei. Então o SA ele amarra a pessoa no uso do seu conteúdo numa situação na qual, se ela criar algo derivado, ela é obrigada a manter a licença. E o último é o mais restritivo de todos, é o que impõe, é o que tranca mais o seu material, é o ND, sem derivados, né? Em inglês, no derivatives. Derivatives? Eu acho que é essa. Não sei a pronúncia, perdão. Ele avisa que você não pode modificar ou criar adaptações e distribuir. Claro, né, gente? Se eu pego um conteúdo que tem uma licença ND, baixo no meu computador, modifico as coisas e só guardo para mim, não tem nada de errado acontecendo. O material ainda era aberto, eu ainda podia baixar. Quando a gente fala que não se pode modificar ou criar adaptações, a gente está falando que a gente não pode distribuir esse conteúdo depois que ele foi modificado, tá bom? E aí o símbolo é esse igual. É uma sinalização de que tem que ficar igual, não pode ficar diferente, você não pode modificar. Então são isso, são os 4 elementos. Cada um tem um par de letras, que é na leitura, né? Eu coloco lá no meu slide, CCBY 4.0. Daqui a pouco eu falo do número. Ele é besteira, é a coisa menos importante. Quando eu falo que é CCBY, eu estou dizendo que é a licença Creative Commons com o elemento BY. Se eu falar que é CCBY NCSA, aí eu estou adicionando esses 2 elementos. A gente pode usar, e é recomendável, é interessante que se use o ícone da licença.
e aí o ícone da licença ele adiciona o símbolo de cada elemento. Então, eu tenho tanto o nome, que é a combinação das letrinhas, CC, BY, podendo ter mais alguns pares de letras. E eu tenho o ícone, que é aquele CC, o bonequinho do BY, e aí eu posso ao lado dele colocar alguns desses outros 3, tá bom? Gente, se vocês chegaram até aqui, eu sei que esse conteúdo ele tem uns nomes estranhos, às vezes a pessoa não está acostumada, ela demora para captar. Mas respira fundo, olha bem para esse slide, se precisar volta, assiste de novo esse trechinho. Esse é o ponto central, gente, é o pulo do gato, como se diz. Se você entender os 4 elementos, as licenças não vão guardar mistério para você, porque as licenças são apenas combinações dos elementos. E aí, como eu falei várias vezes, temos 6 licenças. Você lê a licença interpretando os elementos que estão nela. Então, vamos seguir? Eu vou começar a falar sobre as licenças, tá? Elas são criadas combinando os elementos. Cada elemento ele coloca uma restrição em cima das possibilidades do que as pessoas podem fazer. Então vamos lá. O BY está em todas, como eu já falei. Ele faz com que sempre seja necessário atribuir autoria, tá bom? Se a gente pensa no contexto dos REA, dos recursos educacionais abertos, eu acho bem relevante o BY, porque quando a gente pensa no meio acadêmico, a gente quer ser reconhecido pelas coisas que a gente criou, pelos produtos que nós criamos, nossos textos, vídeos, ensaios, artigos, né? Então o BY ele fica presente em todas e isso é bem relevante para a gente. Bora lá, gente. Vocês já conhecem essa, né? Ó, CCBY 4.0, olha o ícone ali do lado, o CC de Creative Commons e apenas o BY, né, representado na imagem. Eu já expliquei o que ela quer dizer e eu vou repetir. Você pode copiar e redistribuir esse conteúdo para qualquer fim, mesmo não comercial. Agora você sabe, para restringir o uso comercial, eu colocaria um NC. Você pode modificar, remixar ou usar para criar algo novo. As licenças elas usam esse termo remixar algumas vezes para diferenciar algo simples do tipo, imagina que eu vou montar um álbum de fotos. No meu álbum de fotos eu pego várias fotos que eu encontrei na internet que têm licenças Creative Commons e eu adiciono cada uma delas e eu atribuo autoria porque todas elas têm CC BY. Isso a gente chama de coleção. Você só adicionou aquilo tudo e criou o seu conteúdo. O que é o remixar? Não, aí você pegou uma dessas fotos e você editou e você criou algo novo com ela. Você atribui a autoria, mas agora você tem algo novo. Isso é remixar. Ou você pegou um texto e não usou exatamente como ele está. Você trocou algumas palavras, você mudou algumas construções. Isso é remixar. Então, isso vai além, né, de um uso simples da combinação de conteúdos, envolve você, inclusive, perdão, gente, tem algo mais no remixar. Isso é modificar. O remixar é você pegou 2 imagens, por exemplo, e criou uma imagem nova combinando as duas. Cada uma delas tem uma autoria diferente e uma licença diferente. Essa é a coisa mais complexa que é o remixar. O que eu descrevi anteriormente, perdão, é o modificar. Você apenas modificou. Então você pode criar um conteúdo que é a combinação de vários conteúdos não alterados. Você pode modificar conteúdos que você obteve e você pode recombiná-los, remixando, criando algo novo por uma combinação mais complexa, tá? A CCBY permite tudo isso. Ela só restringe o que ela sempre restringe. Você tem que dar o crédito apropriado. Agora eu estou sendo mais específico, tá? Fornecer um link para a licença. Então, vocês estão vendo que eu, inclusive, tá ali, né? Vocês têm acesso a esses slides. Tem um link no CCBY 4.0. É o link para a licença. E vocês também devem indicar se modificaram algo. Vai ter um exemplo disso nessa aula ainda vai ter um exemplo no qual eu fiz algo parecido com isso, tá? Gente, se vocês quiserem, vocês podem dar pausa, acessar os slides, pela página do curso você tem os links nos slides, e clicar no link do CCBY 4.0. Você vai para uma página que vai ter o texto comum da licença e também te permite acessar, se você quiser, o texto legal da licença. É o texto no site da Creative Commons. Se vocês pararem para olhar, eu linkei para vocês
o conteúdo dessa licença em português, português do Brasil, que é uma das opções que tem. Tem uma quantidade absurda de traduções lá, então é possível se acessar as licenças Creative Commons em várias linguagens diferentes. O texto legal ele é igual para todas, porque a ideia não é adaptar para a legislação local, e sim o contrário, fazer um texto geral o suficiente para que ele funcione nas legislações de vários países do mundo. Como direitos autorais são regidos por muitos acordos internacionais, isso não é tão complicado de se fazer quanto pode parecer, se você estiver pensando sobre isso, tá bom? Então, se você quiser, né, dar pausa, dar uma olhadinha no texto da licença. Mas aí eu fiquei de explicar para vocês. E o 4.0, o que isso quer dizer? Gente, as licenças Creative Commons, agora eu já não vou me lembrar de cabeça o ano em que elas foram criadas, mas elas já foram criadas há mais de 10 anos atrás, e a primeira versão ela era, né, não é surpresa para ninguém, a versão 1.0. Na medida que a comunidade de pessoas, lembra, existe uma organização sem fins lucrativos, né, uma instituição chamada Creative Commons, existe uma comunidade de pessoas trabalhando, discutindo, usando as licenças. Na medida que essa comunidade foi se expandindo, foi debatindo, a própria organização Creative Commons foi pegando tudo isso, estudando, trabalhando em cima e depois lançaram a 2.0, depois a 3 e finalmente a 4. No momento que eu gravo esse vídeo, estamos em 2025, a 4.0 é a mais recente. Não existem razões para, esmagadora maioria das vezes, não existe razão para você usar uma licença anterior Creative Commons. É muito raro. Se você não faz ideia do que mudou, olha, só deixa quieto. Você pode, né, parar para olhar o que mudou entre uma versão e outra. Mas, no geral, não tem razão. O que vai acontecer é que, às vezes, você vai achar conteúdo compartilhado na internet há muito tempo atrás que vai ter versões anteriores. Você interpreta igual. Existem diferenças? Existem, mas são nuances que não afetam a maioria das nossas ações do dia a dia. Então a gente sempre usa a 4.0 porque ela é a mais atual. Se de repente você assistir esse vídeo daqui a 1 ano ou 10 anos e existir uma versão mais nova, provavelmente o recomendável é que você use a versão mais nova. Mas você vai interpretar a 4.0 como uma CC BY do jeito que eu estou falando. Beleza? Ufa, falei um monte sobre ela, só que agora as próximas vão ficar mais rápidas, tá bom? Vamos lá. O que é a CCBY-SA? Ué, se ela tem o SA a mais, então ela é igual a CCBY. Começa igual, só que adiciona uma restrição. Agora você precisa usar a mesma licença em qualquer trabalho adaptado, qualquer trabalho modificado. Se você criou um novo conteúdo a partir do meu, por exemplo, desses slides, e se esses slides estivessem com a CC-BY-SA, você não poderia compartilhar o seu material com uma licença diferente dela. O SA, então, é um carimbo que fala qualquer coisa criada a partir disso tem que usar essa mesma licença. Eu também poderia adicionar o NC, que é um aviso para não pode fazer uso para fins comerciais. Ou seja, você pode fazer o que você quiser com esse conteúdo, menos vendê-lo ou usá-lo como parte de uma ação com fins comerciais. Então, o NC é um outro carimbo. Eu falo carimbo porque para mim parece isso, né? Você tem ali a coisa, você pá, carimba aquela coisa e diz, ó, agora eu não deixo mais fazer isso. E aí o NC, ele impede, então, ele restringe o uso para fins comerciais. Eu tenho uma licença que combina os dois, NC-SA. Então, com essa licença, eu estou dizendo, você pode pegar o meu material e você pode usá-lo, você pode redistribuir, você pode modificar. Mas o novo material que você criar tem que usar a mesma licença, porque é o SA. E todo esse processo do que você está fazendo, durante ele você não pode usar os conteúdos para fins comerciais. É isso. Beleza? Aqui a gente está falando das licenças que são um pouquinho mais abertas. Agora a gente vai falar da grande restrição possível, que é o ND. O ND ele acaba fugindo do propósito do que normalmente a gente considera REA. Lembra dos 5 R's? O ND ele corta ali uma possibilidade, mas mais tarde eu vou falar sobre isso. Mas o que você tem que saber sobre o ND? Ele funciona igual a CC-BY, agora eu tirei as outras e coloquei só ND. Só que você não pode criar adaptações. Ou seja, você não pode modificar o conteúdo. Você trava isso. Gente, tem uma coisa errada no meu slide.
E eu vou corrigir ao vivo entre aspas. Fins comerciais aqui é permitido, tá? O que vai acontecer é que na próxima... Ah, eu vi, gente, o texto desse slide, ó. O texto desse slide veio com uma imagem errada. Pronto, agora tá tudo certo. Ignorem, volta atrás. Tá? Gostaram do efeito sonoro? Vamos lá. Você não pode criar adaptações e essa é a grande restrição da licença CC BY-ND. O ND é isso, ele trava o conteúdo. O conteúdo é gratuito, eu posso compartilhar, eu posso usar à vontade, inclusive para fins comerciais, mas não posso criar algo derivado dele. Então, se eu adicionei essa licença. E a mais restrita de todas combina o ND com o NC. Eu não posso criar versões modificadas e também não posso usar para fins comerciais. Essa é a mais travada de todas e a licença mais restritiva de todas. Tudo bem? Vamos lá? Eu falei que essa aula era um pouco mais densa, né, gente? Mas ela é importante, porque aí a gente vai sair dela aprendendo a ler as licenças. É muito legal quando a gente encontra um conteúdo na internet, olha para o ícone ou para o nome da licença e já sabe o que a gente pode ou não pode fazer. Eu apresentei essas licenças numa ordem e agora eu vou mostrar tudo de novo, mas vai mostrar do que é a coisa mais aberta possível até... Não, vai ser o contrário, da coisa mais restrita possível até a mais aberta possível. Eu acho essa imagem muito legal e não fui eu que criei. Eu modifiquei, na verdade eu praticamente não modifiquei, tá? A modificação é bem pequenininha, mas ainda assim eu tirei dois pedacinhos dessa imagem, então ela não é a mais original, ela é modificada, que está numa cartilha Creative Commons BR, que também está licenciada como CC BY 4.0. Então eu posso modificar essa imagem, eu só preciso atribuir a autoria. Acabei de fazer isso, atribuí a autoria e avisei que eu fiz uma modificação. Lá tanto nos slides quanto na página do curso, vocês têm um link para essa cartilha. Vocês podem olhar depois a imagem original e vocês vão entender que eu fiz uma pequena modificação. Gente, ali está o C de copyright, né? De todos os direitos reservados do lado esquerdo, no vermelhinho, mais fechada. A coisa mais fechada que existe é isso. Todos os direitos reservados. Eu não posso fazer nada sem autorização com aquele conteúdo. Se eu coloco uma licença Creative Commons que tem ND, pode ser a que tem NC também ou não, então a 1 ali é só ND, e a 2, tá vendo? Agora eu tô no rosa. A única coisa que uma pessoa pode fazer com o meu trabalho é compartilhar, porque ela não pode criar versões modificadas, né? Eu começo a abrir mais as possibilidades e aí a gente entra no território dos recursos educacionais abertos a partir do amarelo, quando eu posso não apenas compartilhar, mas eu posso modificar. Tá aqui o remixar, que é o termo mais complexo, mas dentro dele está o adaptar, o modificar, traduzir, corrigir, sabe? Fazer mesmo que pequenas modificações. A partir dessas, tem a CC-BY-NC, que é o uso não comercial, e a NCSA, que é o uso não comercial e que você tem que manter a licença. Eu já posso fazer essas coisas, mas eu não posso ainda fazer uso comercial. Por fim, quando eu vou para a área azul, eu chego nas licenças mais abertas de todas e tem uma coisa diferente aí que eu vou explicar já, mas olhem para o 2 e o 3 no azul. A CC-BY pura e simples e a CC-BY-SA, que é materiais modificados, tem que manter a mesma licença. Aqui eu posso compartilhar, remixar, modificar, adaptar, e eu posso fazer uso comercial. É a possibilidade mais aberta. Marcos, o que é esse CC0? Falo dele já já. Quando a gente pensa em réia, o amarelo e o azul cabe dentro da nossa definição de 5 R's. Eu ainda não quero me aprofundar sobre a escolha das licenças. A gente vai ter uma aula dedicada a isso, tá? O que é o CC0? O CC0 ele é a forma mais aberta de eu compartilhar o material. Ele é uma declaração, ele não é uma licença, apesar dela receber esse nome CC0. O CC0 é quase um apelido, sabe? Porque ela, a rigor, não é uma licença, ela é uma declaração, uma dedicação. Quando eu publico algo com a CC0, eu falo, eu dedico esse conteúdo ao domínio público. Ou seja, ele
Não tem qualquer restrição. Eu abro mão dos meus direitos autorais. Gente, depois acessem os slides, cliquem nesse CC0 e leiam o texto. O texto comum, não precisa ler o texto legal. Vocês vão entender que ele é um texto que explica isso. Eu estou abrindo mão dos direitos autorais. Não ligo mais. Façam o que quiser. É mais aberto ainda que a CC BY. Com um detalhe. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei que faz. As leis de direitos autorais fazem com que todas as obras, 70 anos após a morte das pessoas que as criaram, se tornam de domínio público. Então, eu sempre uso um exemplo clássico, que é a obra de Machado de Assis, né? Um dos grandes escritores da literatura brasileira. A obra de Machado de Assis inteira está em domínio público. Só que tem um detalhe, que não necessariamente existem nas leis de outros países, mas no Brasil existe. Mesmo quando a obra está em domínio público, os direitos chamados morais, eles não prescrevem. Os direitos patrimoniais, que tem a ver com poder ganhar dinheiro e tudo em cima daquilo, eles prescrevem, os morais não. Então, apesar da obra de Machado de Assis estar em domínio público, eu não posso pegar um texto do Machado de Assis e colocar o meu nome dizendo que fui eu que escrevi. Porque esses direitos morais, os direitos de autoria, eles não prescrevem. Tá certo? Ainda assim, o domínio público é mais aberto ainda do que a CC BY. Eu não vou precisar colocar um texto para uma licença, né? Quer dizer, no final eu acabo colocando, quando eu crio, porque se eu quero compartilhar algo com a dedicação para o domínio público, eu vou colocar o ícone, vou colocar o link para CC0, mas de toda forma eu estou ali fazendo algo mais que é abrir mão mesmo dos direitos autorais daquele conteúdo. Então, para quem achar isso interessante, essa também é uma possibilidade, né? Abrir o nosso conteúdo ainda mais, dedicando ele ao domínio público. Vamos terminar? Olha, revisando, tudo que a gente cria é protegido por direitos autorais. Se a gente quiser, a gente adiciona uma licença de uso, como as licenças Creative Commons, que são as que a gente está estudando, para dar mais liberdade de uso. A licença CC BY é a mais aberta de todas e nós podemos escolher outras licenças se a gente deseja criar uma ou mais restrições do que as pessoas podem querer fazer com o nosso conteúdo. Obras podem entrar no domínio público ao longo do tempo, né? Mas a gente também pode, se a gente desejar algo mais aberto que uma CC BY, dedicar as nossas criações a isso. Esse é o resumo, né, do que a gente viu. O que a gente vai fazer na próxima aula? Bom, espero que vocês tenham aprendido agora, então, a ler, reconhecer e entender as licenças Creative Commons. Agora a próxima pergunta é, como que eu faço isso na prática? Criei um material, e aí? O que eu faço para dizer que isso está compartilhado com essa licença de uma forma clara e segura? Achei um material e quero modificar porque a licença permite. Como que eu faço isso sem violar os termos da licença? Então a gente vai aprender a fazer isso na sequência, tá bom? Ufa! Gente, espero que vocês estejam curtindo até aqui. Espero que essa aula não tenha sido cansativa demais, tá bom? Até lá, eu peço que vocês compartilhem esse material, né? Ele foi criado para isso. Eu quero que vocês usem, ele permite que vocês criem modificações. Se vocês puderem também, façam aquela coisinha de sempre. Ah, tô assistindo o vídeo no YouTube, você pode curtir, pode deixar um comentário, fala sobre o que você tá achando de tudo até agora. Eu vou ficar feliz de ver comentários, de ver que as pessoas estão interagindo com o conteúdo, tá bom? É isso então, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu!